Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão conseguir assistir esse material, espero que no horário da aula, mas essa é a nossa aula de História do Pensamento Cristão e o texto que foi proposto para essa aula é um texto do filósofo francês Alain Badiou. É uma análise, uma investigação de um filósofo secular, não é um texto cristão, não é um texto religioso, muito pelo contrário. O Badiou, ele é um filósofo ateu e ele faz essa análise a respeito do apóstolo Paulo. Obviamente, esse é só, acho que aqui eu coloquei só os primeiros capítulos, acho que o livro não está todo aqui, mas a ideia era que vocês dessem uma lida no capítulo 1 e 2, se eu não me engano, né? Bom, mas a gente vai dar uma rápida olhada aqui em uma série de coisas. Primeiro, por que o Alain Badiou se interessa, por que um filósofo ateu se interessa sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Sobre a figura do apóstolo Paulo, sobre a construção do apóstolo Paulo. Primeiro, a gente deve dizer que o apóstolo Paulo não é um personagem historicizado, uma vez que ele não consta. O seu nome não consta em nenhum documento, além do texto bíblico. E como a gente já falou em outras ocasiões, o texto bíblico é um texto que carece dos seus originais, então ele não pode ser usado como fonte histórica. Bom, aí você vai dizer, então, isso quer dizer que Paulo pode não ter existido? Essa não é uma hipótese razoável. Por quê? Porque, embora você não tenha essa figura, a prova da existência dessa figura, você tem algumas evidências que apontam que existiu essa pessoa. Se chamou Paulo, se chamou José, se chamou Joaquim, não é relevante. E quais são as evidências que apontam? Primeiro, a construção do que seria assim, o esboço do primeiro corpus doutrinário do cristianismo. Quando a gente fala em história do pensamento cristão, a gente tem que entender que antes de São Tomás de Aquino, antes de Agostinho de Hipona, antes da patrística, antes dos alexandrinos, antes do cristianismo ganhar as cidades, a primeira pessoa, pelo menos que se conhece, que se supõe, que parou para pensar o que era o advento do cristianismo, foi o apóstolo Paulo. Existe uma discussão se Paulo estabeleceu ou não um corpo doutrinário para o cristianismo. Alguns vão dizer que sim, porque toda a base doutrinária posterior vem das cartas de Paulo. Outros vão dizer que não, por conta das contradições das orientações que Paulo dá. Que contradições? Em algumas cartas, por exemplo, ele reconhece lideranças femininas. Em outras cartas, ele, por exemplo, diz que a mulher deve ficar calada na igreja e que, se precisar perguntar alguma coisa, deve perguntar ao seu marido. O que é que esse bloco que diz que Paulo não desenvolveu um corpus doutrinário alega? Alega que Paulo não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em resolver problemas imediatos da igreja cristã que estava surgindo no mundo grego. Então, a preocupação de Paulo, surgia um problema, ele ia lá e escrevia uma carta. E nessa carta as orientações eram dadas não segundo a uma sistematização do seu próprio pensamento, mas segundo a necessidade que aquela igreja apresentava. Logo, os textos de Paulo, eles vão ter uma certa diversidade na orientação e na forma de pensar, que implica em não formar um corpo doutrinário coeso. Então, esse grupo alega isso. O outro grupo alega que sim, que ele é a base de toda a doutrina cristã posterior. Alguns historiadores, inclusive, eu posso citar o Simon Sebag Montefiore, e o próprio Alain Badiou diz aqui também, que Paulo inventou o cristianismo, né? Então, o que a gente percebe é que Paulo realmente é essa figura, independente do seu nome, independente se a biografia dele é a que está contida no texto bíblico, para a história isso pouco importa, mas essa figura ela teve fundamental importância no que viria a ser o cristianismo
posteriormente. Vamos pensar então quais são as grandes contribuições do apóstolo Paulo nessa construção. Primeira grande contribuição é a transcendentalização da figura de Jesus. No mundo semita, havia muita dificuldade em entender qual era a figura de Jesus, no mundo judaico. Porque quem era Jesus, afinal, e o próprio texto do Evangelho, e esse texto é posterior às cartas paulinas, a gente deve lembrar disso, os Evangelhos são posteriores, o primeiro documento do Novo Testamento é, salvo prova em contrário, a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois algumas outras epístolas paulinas, e só ali por volta da 6ª década do primeiro século começa a surgir os textos, os evangelhos, né? Então, os textos dos evangelhos, eles são posteriores às cartas paulinas, ou seja, ele já se alimenta daquilo que Paulo havia estabelecido, daquilo que Paulo havia revelado nos seus escritos. Então, os textos escritos dos evangelhos, e aí, é claro, a gente não pode afirmar com absoluta certeza se inspirou, se percebeu, se está seguindo a mesma linha, porque os textos dos evangelhos, mesmo os sinópticos, são diferentes. Você tem lá Mateus com uma configuração onde Jesus é o tempo inteiro remetido à figura de um líder judaico, né? Jesus, ele vai para o deserto que nem Moisés, ele vai para o Egito que nem Moisés. Então há uma série de elementos ali que remetem diretamente aos grandes mitos judeus. O Evangelho de Marcos também tem sua diferenciação, tem atravessado por uma crítica muito grande aos discípulos, uma forma concisa de contar a história de Jesus, não se preocupa com pormenores, como seu nascimento, sua infância, sua juventude, já começa ali com Jesus no seu ministério. O Evangelho de Lucas, que é um evangelho com mais detalhes, mas ao mesmo tempo é um evangelho da peregrinação de Jesus, né? O tempo inteiro Jesus peregrinando. Então esses evangelhos sinópticos, eles guardam entre si diferenças fundamentais também. E aí eu não vou nem falar no Evangelho de João, que aí é outra viagem, é algo completamente diferente, fruto das mais diversas análises. Eu fico com a análise do Jean-Pierre Vernant, né, o especialista em mundo grego, que vê o Evangelho de João uma espécie de resposta às grandes questões do mundo grego premente, né? As questões que estavam ali. O Evangelho de João ele está sintetizando o cristianismo com o mundo grego, segundo Vernant. E eu gosto muito dessa ideia, até porque ela encontra muito respaldo no próprio texto do Evangelho. Mas todos esses textos vêm depois de Paulo escrever, né? Então a gente não sabe quem era Jesus para a comunidade cristã que estava em Jerusalém antes do evento paulino. A gente não sabe quem eles pensavam que era Jesus. Um profeta? O próprio Jesus fez essa pergunta: quem dizem que eu sou? E eles vão responder: olha, estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo que você é um Jeremias, estão dizendo que você é um Elias, enfim. Então, quem eles entendiam que era Jesus? E aí, nesse texto, coloca-se na boca de Pedro aquela confissão, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: olha, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o Espírito. Agora, perceba que a resposta de Pedro, embora hoje a gente tenha sobre ela uma interpretação espiritualizada, não é muito espiritual, se a gente pensar no contexto do período, né? O termo Cristo, filho do Deus vivo, não é uma referência espiritual, é uma referência política, né? O Cristóis, o ungido, era o rei. Pedro tinha, obviamente, uma expectativa de que Jesus fosse se tornar um rei no sentido que eles conheciam, um rei em Israel, um rei como o rei Davi. Então, quando Pedro fala, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro está repetindo uma expectativa secular, uma expectativa daquele momento, a expectativa de que Jesus fosse, de fato, um rei que pudesse ser coroado e pudesse salvar o povo judeu do jugo romano. E não por acaso Jesus fala para ele: olha, o que te revelou não foi a carne nem o sangue. Porque o que Jesus meio que está dizendo ali?
olha, você nem sabe o que você está falando. Você está falando certo, mas você não sabe muito bem o que você está falando. E isso é fato. Você vai ver depois que Pedro continua as mesmas expectativas, e aí isso se consuma em Atos 1:8, quando os discípulos, ainda mesmo depois da narrativa da ressurreição, ainda estão preocupados com a restauração do trono de Israel. Então, o que a gente pode tirar daí? Que para aqueles que estão ali na igreja de Jerusalém, e aí esqueçam o discurso de Pedro em Atos 3, que aquilo ali foi escrito bem depois, né? É um discurso muito articulado, então foi escrito bem depois. Então, a própria narrativa de Atos não dá conta de explicar, ainda que nas entrelinhas dê para perceber que as expectativas continuam as mesmas, mas não dá conta de explicar o pensamento dos discípulos a respeito de Jesus. O fato é que não saíram de Jerusalém, permaneceram no centro da religiosidade judaica. O fato é, guardaram as regras do judaísmo, haja vista que exigiam que os outros que se convertessem ao cristianismo fossem circuncidados também. O fato é, permaneceram os preconceitos contra os gentios, haja vista a celeuma que provocou a criação dos diáconos lá em Atos capítulo 6. Então, as estruturas religiosas judaicas permaneceram as mesmas, com descida do Espírito em Atos 2, mas as estruturas religiosas permanecerão iguais. E dentro dessas estruturas religiosas que não sofreram qualquer alteração, é muito provável que os discípulos acreditassem que Jesus era apenas um profeta, que Jesus era apenas um Messias, ou ainda pode ser que eles acreditassem de fato que Jesus era filho de Deus, mas nunca Deus, porque neste período o monoteísmo já era algo bastante disseminado. Ai, meu Deus do céu, esqueci. Vai continuar, esqueci de colocar modo avião, aí tinha aqui alguém me ligando, deixa eu colocar aqui. Coloquei, porque às vezes você vai ligar, a pessoa te liga, interrompe a gravação. Não foi o caso agora. Então, como eu estava dizendo, se as estruturas religiosas permaneceram iguais, isso pode ser atestado no próprio livro de Atos e posteriormente nas cartas paulinas, não comer com gentios, não comer alimentos sacrificados, toda a estrutura religiosa, todo o corpo religioso que compõe o judaísmo. É muito provável que Jesus não pudesse ser considerado Deus, haja vista que eles eram monoteístas. E essa construção de Jesus, filho de Deus, isso é algo que é filho de Deus e o próprio Deus, né? Isso é algo que vai atravessar todos os concílios até o século VIII. Então, o que a gente pode dizer? Que Paulo é quem transcendentaliza a figura de Jesus. Paulo tira o Jesus da sua condição de profeta, ou de filho de Deus, ou de manifestação terrena do filho de Deus, filho do homem, e transforma ele no próprio Deus. Quando eu digo transforma, gente, me entenda, eu não estou duvidando de que Jesus seja o próprio Deus. Eu estou dizendo é que quem dá o start para que isso seja dessa forma, né? Então, percebam que ali, você pega a carta aos Colossenses, se eu não me engano, há dúvidas da autoria paulina, mas não importa, porque está dentro de um paradigma paulino, está dentro de um modelo de escrita paulino, e lá Jesus vai ser colocado ali como ele nos libertou do domínio das trevas. Então Jesus está sendo transcendentalizado ali. Você pega a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses. Então tudo isso, Jesus agora está não mais num projeto nacionalista judaico, num projeto religioso judaico, mas Jesus agora está dentro de um projeto universal, está dentro de um projeto cósmico, messiânico cósmico, não mais o messiânico do mundo judaico. Isso é Paulo quem faz. Ah, mas João está lá dizendo que Jesus, no princípio era o verbo. Veja, João, ou quem quer que tenha escrito o Evangelho, né? A gente não sabe se foi João, e se souber que foi João, não sabe qual João, mas a pessoa que escreveu ali o texto do Evangelho de João, ele está lá dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e por ele todas as coisas foram formadas, e tralá, mas isso é muito tardiamente. As cartas de Paulo já tinham dado esse start
há mais tempo. Então você tem aí a transcendentalização de Jesus e a base do que mais tarde vai se formar a doutrina da Trindade. A Trindade é uma doutrina bem posterior, é uma doutrina do século IV, ela não tá, e que demora a pegar, em alguns lugares nunca pegou. Ela é uma doutrina que vai se estender ali, vai ser discutida até o século IX também, mas a base para a doutrina da Trindade está nos textos paulinos e, obviamente, posteriormente, no texto de João, quando Jesus fala, eu vos enviarei o Consolador e tralalá. Agora, qual a importância de Paulo nesse momento? E eu nem entrei no texto, tá, gente? Depois a gente entra no texto. Primeiro, ele faz esse papel. Ele tira Jesus do líder terreno, do líder local, do líder da comunidade agrária judaica lá da Galileia, e Jesus agora é uma força universal. Jesus agora é o próprio Deus, né? Talvez sem Paulo, o texto de João nunca diria eu e o Pai somos um. Então, Paulo ele está ali criando esse imaginário, ou ele está, se preferir numa versão de fé, ele está compreendendo o que ele chama de plenitude da revelação, né? Ele fala que Jesus ele marca a plenitude do tempo, ou seja, o tempo em que todas as coisas convergiram para o próprio Jesus. Se eu não me engano, em Efésios, né? No comecinho da carta aos Efésios. Então, gente, o que é importante a gente saber? Que é Paulo, e aí não é ruim a gente dizer que Paulo inventa o cristianismo, porque de fato ele está ali repensando as bases que até então eram judaicas. Segunda contribuição muito importante de Paulo, para a gente fechar, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, depois eu faço outro vídeo, a gente trabalhando melhor o texto. Paulo é quem divorcia o cristianismo do judaísmo. Até mais ou menos a década de 50 do primeiro século, não existia cristianismo. Aliás, o termo cristão ele é quando a igreja atinge o mundo grego, né? A primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, segundo o texto bíblico, é o único texto que a gente tem para nos dar essa informação, foi em Antioquia. Então, antes disso, o cristianismo nada mais era do que judaísmo. Então, em 49, você tem um decreto em Roma que proíbe o proselitismo. E aí, os historiadores mais conservadores que escreviam sobre, principalmente que escreviam história da igreja, os historiadores católicos vão dizer que há uma perseguição grande ao cristianismo no ano de 49. Só que não é uma perseguição ao cristianismo, porque não existia cristão para o mundo romano. O que existiam eram judeus que seguiam o Cristo, judeus que seguiam o Jesus, né? O Yeshua. Era aquele grupo de judeus que estavam ligados àquele movimento agrário lá da Galileia, que de repente começou a se reunir no templo, começou a ter um certo crescimento, isso começou a se espalhar. Então a perseguição, a princípio, é a judeus, não é a cristãos, né? Porque cristãos ainda não existia. E Paulo é quem começa a trabalhar, principalmente no meio onde o cristianismo era hegemonicamente formado por judeus, como a Igreja de Roma, ele começa a trabalhar para desmontar os elementos paradigmáticos da cultura judaica que estava norteando o cristianismo. Por exemplo, circuncisão, ele é o primeiro a dizer, olha, ninguém precisa se circuncidar para se converter ao cristianismo. Isso aí vai gerar uma confusão que vai terminar numa reunião em Jerusalém, narrada em Atos capítulo 15, onde o pessoal fala, olha, tá bom, não precisa circuncidar, mas que pelo menos os gentios convertidos não comam carne, alimento sacrificado aos ídolos. Paulo ouve e tal, beleza, é isso aí, vamos lá, tchau. E quando vai escrever aos Coríntios, falam, comam o que quiserem, só não escandalizem os seus irmãos. Ou seja, Paulo não estava nem aí, aliás, ele mesmo vai declarar que o conhecimento anterior dele ele vai chamar de esterco, né, de bosta. Ele vai dizer, olha, eu reputo meu conhecimento anterior como se fosse esterco. Ele percebe que ele não conhecia quem era Deus, ele vai conhecer Deus a partir do evento cristológico, e agora ele joga fora aquela coisa de que, não, a gente está seguindo a lei também, não para Paulo.
não para Paulo. Paulo desmonta, por exemplo, Jerusalém. Ele escreve aos Romanos e vai dizer: olha, a Jerusalém que nos importa é a Jerusalém que vem dos céus. E Paulo está escrevendo aos Romanos, provavelmente na década de 60 do primeiro século, onde havia uma rebelião, um foco de rebelião em Jerusalém. E o que ele está querendo dizer: olha, isso não é problema de vocês. Por que vocês querem tanto expulsar os romanos de Jerusalém? Vocês não precisam fazer isso, porque a nossa Jerusalém é que vem dos céus. Então, quer dizer, Paulo está desmontando aqueles elementos paradigmáticos do judaísmo e que estavam entranhados no cristianismo. Paulo está criando algo novo. Não por acaso, olha o que ele vai dizer, se eu não me engano, escrevendo aos Coríntios também, na sua segunda carta: se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo não está falando do passado secularizado do convertido, mas justamente do passado judaizado do convertido. Então, essa proposta de... E aí, se você supor que a carta aos Hebreus também foi escrita por Paulo, e muita gente supõe isso, aí piorou mais ainda. Porque ali ele desmonta a necessidade do templo, ali ele desmonta a necessidade do sacrifício, ali na carta aos Hebreus ele vai dizer que através do sangue de Cristo todo mundo pode entrar no Santo dos Santos, ele desmonta o sacerdócio. Então todos os elementos importantes da religiosidade judaica, Paulo está dizendo que estão superados. Escrevendo aos Romanos ele faz a mesma coisa, com um pouco mais de sutileza, mas em Romanos 12 ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, não sacrifiquem animais. O sacrifício agora são vocês são os cordeiros. O culto de vocês tem a função do sacrifício. E mais, olha o que ele está dizendo: que vocês apresentem isso ao Senhor. Quem apresentava o sacrifício ao Senhor era o sacerdote. E ele está dizendo assim: olha, agora você é o sacrifício, só que você também é o sacerdote. Então é você que é o culto e é você quem apresenta isso ao Senhor. Então ele está desmontando o tempo inteiro toda a estrutura de religiosidade judaica e reconstruindo essa estrutura com outros modelos, outros paradigmas. Então, essas são as duas principais contribuições que Paulo vai dar, e a gente vai falar de algumas outras posteriormente, principalmente com base no texto do Badiou, mas isso fica para a nossa próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.